Eu sou Evaldo da Assunção, médico aposentado, hoje escritor. Trabalhei muito com a biotanatologia e com os aspectos da psicologia de um modo geral. E fui presidente da Academia Mineira de Medicina, sou membro da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores, da Academia Campo-Belense de Letras, e me dedico muito à leitura e ao estudo da psicologia do ser humano. Eu acho que é muito um assunto fascinante. Então, eu gostaria de apresentar esse vídeo, essa oportunidade, que eu chamo de uma jornada em busca de si mesmo. Porque eu acho que muitas pessoas hoje estão precisando realmente de se reencontrar. Se é que já se encontrou alguma vez, né? Mas vamos então em frente. Para iniciar a busca de si mesmo, é importante que se conheça o início da humanidade ao qual nós pertencemos, né? Na realidade, o universo todo começou, segundo os estudos científicos mais atualizados, né, há cerca de 15 bilhões de anos, quando aconteceu o Big Bang. Big Bang significa a grande explosão, que seria um condensado muito, muito grande e fortemente preso, as partículas todas entre si, e ela subitamente explode e as suas partículas vão sendo espalhadas por todo o espaço, aquele espaço vazio do cosmos, né? E cada partícula deu origem a um planeta, a um sistema solar, e entre eles estamos nós. E há 4 bilhões de anos, né? Mais exato 4 bilhões e 500 milhões, surgiu o planeta Terra, na sua forma mais primitiva, e foi passando por muitas mudanças, e mais ou menos entre 6 a 3 milhões de anos, né, como se pode ver, muito tempo depois, surgiram os primeiros hominídeos. Hominídeos que se dividiam em diferentes espécies, né? A dos chimpanzés, a dos gorilas, a dos orangotangos e o Homo habilis, que seria um descendente do Australopithecus, que faria parte desse grupo dos hominídeos. O Homo habilis, ele surgiu na época da pedra lascada e tem esse nome porque ele fazia suas ferramentas com lascas de pedra, né? Foi, vamos dizer assim, o primeiro projeto de um humano. E o exemplo que nós temos o mais antigo e o mais estudado, é um esqueleto que foi encontrado na falha geológica de Rift Valley, na Etiópia, África. E ela foi achada pelos pesquisadores em 1974. Esse esqueleto tinha mais ou menos 1,20 m de altura, e eles identificaram como sendo de um Australopithecus afarensis. E deram o nome de Lucy. E por que Lucy? Porque na hora que eles encontraram aquilo, tinha um gravador tocando músicas, e na hora estava tendo aquela música dos Beatles, né? Lucy in the Sky with Diamonds. Então, romanticamente, resolveram dar nome àquela nossa ancestral mais antiga de Lucy. E ela serviu para muitos estudos posteriores. Entre os anos 2.500.000 até 10.000 anos, a Terra passou por uma era chamada Paleolítica. E nessa era surgiu o Homo erectus, que foi uma dos gêneros que foram surgindo daquela grande espécie, que era o dos homos. E o Homo erectus foi quem primeiro dominou o fogo. Eles viram, certamente, algum raio caiu em algum lugar, eles viram aquele negócio, chegaram perto, queimaram, viram que aquilo ali iluminava e também queimava, e aquilo
provocou uma grande revolução naquele povo, porque até então eles só viviam num lugar. A partir do fogo, eles dominaram o fogo, aprenderam a acender tochas e fogueiras, e com isso eles puderam iniciar uma peregrinação por todo o território da terra. Porque agora eles podiam ir para lugares frios, que eles teriam calor do fogo, e podiam também assar seus alimentos, né? E com isso ter melhores condições para viajar. Foi quando começou a expansão da humanidade, os seus primeiros espécimes. Lá pelos anos 150.000 a.C., surgiu o Homo sapiens, né? O Homo sapiens já é o projeto, vamos dizer assim, mais próximo do humano atual, porque ele já pensava, ele já tinha várias atividades, então daí o seu nome. E nessa mesma época surgiu também uma outra linhagem de Homo, né, que é Homo neandertal. O neandertal é uma espécime que durou algum tempo e depois se extinguiu, né? E eles já tinham o hábito de fazer o sepultamento dos seus mortos, que eram colocados em sepulcro na terra, cobertos com pedras e terra. Então, isso tudo permite aos estudiosos fazer uma série de deduções sobre a capacidade, inclusive mental, desses homens de Neandertal e os outros Homo sapiens que viviam na mesma época. Mas, claro, com todas as dificuldades que eles viviam, né, eles foram entrando em extinção. Calcula-se que no ano 100.000 a.C. não havia mais do que 30.000 homos, né, no planeta Terra. Aqui o Homo, quero deixar bem claro, se refere àquela espécie que deu origem ao Homo erectus, Homo sapiens. É o gênero que são dos nossos primeiros ancestrais. Nesse período, do ano 100.000 mais ou menos, surgiu a linguagem, que foi exclusiva dos humanos. Outros animais produziam ruídos, comunicavam-se parcamente. Alguns chimpanzés, inclusive, tinham algumas sinais, palavras que eles poderiam se comunicar, mas somente o humano, né, aquele homem sapiens, Homo sapiens, que desenvolveu uma linguagem que lhe permitia comunicar inteiramente uns com os outros. Com isso, eles começaram a se defender melhor, os grupos se formavam em defesa própria, e lá pelo ano 10.000 a.C., aconteceram grandes mudanças climáticas no planeta Terra. Fala-se muito hoje dos problemas climáticos. Na realidade, nós estamos vivendo mais uma das muitas mudanças que aconteceram no planeta Terra em tempos passados, sem nenhuma influência política nem ideológica. É o próprio movimento da natureza. Então, nesse período dessas mudanças, iniciou-se a Era Neolítica. E nela, os humanos já tinham noção, inclusive, de um mundo espiritual, transcendental, porque os desenhos que eles deixaram nas rochas, nas grutas que eles habitavam, mostravam que eles tinham, né, uma noção de que existiam seres superiores, né, que seriam, vamos dizer, um mundo espiritual. E o sepultamento, tudo aquilo continuava para preservar aquele ser para uma vida posterior. Nessa época, os humanos já contavam mais ou menos em torno de 3 milhões de habitantes em todo o planeta Terra. No ano 4.000 a.C., apareceu a primeira escrita. Então, são os primeiros sinais encontrados com uma lógica que dava para fazer comunicação, indicações importantes, inclusive para os arqueólogos hoje estudarem e conhecerem o tipo de vida que eles tinham. Isso tudo foi levando a vamos dizer assim, uma união dos humanos, né, constituindo grupos maiores, e no ano 3.000 a.C. surgiu a primeira cidade.
A primeira cidade foi na região da Mesopotâmia, né? E o povo, os sumérios, eles fizeram a primeira cidade que chamava Uruk e outra cidade logo em seguida com o nome de Ur. Na mesma época, na Palestina, também, né, os palestinos da época fizeram a primeira cidade, que é Jericó. São essas as cidades identificadas como as mais antigas da história da humanidade. Embaixo nós temos escavações feitas lá em Uruk, né, mostrando a cidade onde os sumérios viveram. A gente pode perceber aqui do lado da escavação tem a figuração artística do que eram aquelas ruínas que foram encontradas. E a gente vê que eles tinham uma condição muito boa de construção e, inclusive, até senso arquitetônico muito bom. E chegamos, então, no aqui e agora. O que é o aqui e agora? É onde eu estou. Eu estou hoje numa cidade, né? Aí nós temos duas opções, eu chamo de opção, mas não é opção, é coisa que surge naturalmente, as pessoas vão podendo viver num lugar ou no outro. Um grande conglomerado de uma metrópole e do lado uma favela, onde as pessoas com menor condição de vida vão residir em situações bastante precárias. Mas todos são humanos. Humanos iguaizinhos, e esse é um conceito que eu acho que nós devemos sempre ter. Não importa se você mora num palacete, mora numa mansão, numa grande cidade ou mora no barracão de uma favela. Nós somos todos humanos e nós somos, então, alguém que se questiona. Questionamento tipo, quem eu sou? O que eu sou? Para que eu sou? De onde venho? Para onde eu vou? Para que eu existo? Né? São questionamentos que vêm acompanhando a humanidade de longo tempo. E com isso nós nos tornamos um indivíduo. Indivíduo, porque o nome já diz muito bem, é uma individualização. O indivíduo não é divisível, não é copiável, nem tampouco tem outro exatamente igual. Nós podemos ter, por exemplo, gêmeos univitelinos, que são bastante idênticos, capazes até de confundir seus familiares, mas não são absolutamente iguais. Muitas coisas neles são diferentes. Então, isso caracteriza uma pessoa. Uma pessoa é alguém que tem a sua personalidade, tem a sua expressão corporal, e uma pessoa que contempla o mundo e faz parte desse mundo que ele contempla. E o que é uma pessoa? Né? Nós podemos ir mais fundo nessa pergunta, sabendo que eu sou uma pessoa que é alguém que está inserido numa sociedade. E inserido numa sociedade, nós constituímos uma comunidade na qual deve imperar a solidariedade. Se nós entendermos que os humanos são todos seres iguais, independente das aparências externas, né? Independente do idioma que fala, dos hábitos que tem, mas o ser humano, né, ou humano, como eu acho melhor falar, em vez de ser humano, porque a palavra certa é o humano. Né? O humano é alguém, né, que deveria viver sempre em solidariedade e ajudando mutuamente uns aos outros. No entanto, nós somos inseridos na modernidade, eu falo de nós hoje, né? E nela existe uma forte competição, seja ela social, profissional, familiar, né? E isso são as principais, mas podemos multiplicar muito as competições que existem. E essas competições, às vezes, são muito produtivas, positivas, porque elas proporcionam crescimento às pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando essa competição se torna sórdida, se torna desrespeitosa, se torna oportunista, né? Ela provoca danos, ruptura nas ligações, e isso, para os humanos, é muito ruim.
Nessa sociedade, né, nós somos envolvidos pela mídia. E esse é um ponto muito importante para a gente refletir sobre ele. No século XV, Gutenberg inventou a imprensa. E com isso, começou a editar folhetos que eram os precursores dos jornais. No início do século XIX, já os jornais passaram a existir e circulavam em vários países, né? Em 1896, Marconi inventou o rádio. Bom, aqui cabe um parênteses, porque a ele foi atribuído a invenção do rádio, ele inclusive ganhou o prêmio Nobel por isso, mas existem documentações que mostram que bem antes disso, Padre Landel, em São Paulo, né, já tinha feito o primeiro rádio. Na realidade, eu coloquei Marconi em 1900, não foi Marconi em 1896. Né? Mas em 1900, Padre Landel, em São Paulo, ele fez um equipamento que permitia fazer comunicações de voz à distância, né? E isso foi muito discutido na época em São Paulo, e ele, inclusive, não conseguiu maiores apoios aqui no Brasil, ele foi para fora, mas, infelizmente, como era um padre saindo também de um país pouco significativo na época, né, não foi dado mais importância. E Marconi, na Europa, então ele já conseguiu aquela divulgação maior e ele ficou com a fama do inventor do rádio. Em 1923, Roquete Pinto e Morizzi lançaram o primeiro rádio no Brasil, né? E na década de 40, a televisão começou a funcionar no mundo. Tudo isso juntando, né, veio confirmar o que McLuhan, um filósofo canadense, né, que faleceu em 1980, dizia que o mundo, por causa da mídia, ia se transformar numa aldeia global. Isso é, o mundo iria ficar todo ele interligado, como se fosse uma grande aldeia com comunicações fáceis. Só que a realidade não correspondeu inteiramente àquilo que ele dizia. Porque hoje, com todas as facilidades, com toda a tecnologia, muitas vezes a comunicação se fica muito difícil, né? Torna-se muito problemático conseguir fazer ligações e conversas com pessoas, mas estamos progredindo e, quem sabe, o progresso pode trazer uma boa solução para esses problemas. Mas, de qualquer forma, a mídia quase sempre informa em demasia, informa muito rapidamente, inútil e duvidosamente. Então, hoje, principalmente nos dias atuais, com essas facilidades de comunicação, rádio, televisão, celulares, redes sociais, as notícias se acumulam, sufocam as pessoas. Chega um momento que você desiste até de ficar assistindo jornais na televisão, para de ler os jornais impressos, que hoje está inclusive em extinção, e porque isso começa a desgastar muito a vida de todas as pessoas. Quem precisa pelo seu trabalho e usá-las, paciência. Mas quem não precisa, o melhor que faz é deixar de lado, porque não vai acrescentar nada a nós aposentados, né? Ficar sabendo tanta coisa da qual nós não temos nem condição de ter a certeza de que é verdade ou não. Então, essa mídia, né, ela acaba criando necessidades artificiais, principalmente pela pressão comercial das propagandas e tudo, que querem vender tudo, e muitas vezes pessoas que não têm condição acabam adquirindo. Cria dependência a pessoas que são viciados em ver jornais na televisão, ou de ler o jornal impresso. Enfim, é uma verdadeira dependência e que a pessoa não consegue fugir dela. E aquilo vai criando problemas. E com isso tudo gera estresse, com o estresse vem a depressão,
E o que a gente observa hoje no mundo é o aumento do índice de suicídios, exatamente por essa depressão, esse estresse cada vez mais massacrante a que nós somos submetidos. Então, hoje, eu digo que nós estamos sufocados pela tecnologia, né? Em 1981, a IBM lançou o computador pessoal, que então popularizou aquele equipamento complicadíssimo que ocupava grandes espaços, agora ele pode ficar na mesa de uma pessoa, né? Em 1983, Martin Cooper lançou nos Estados Unidos, aquele senhor que está ali na fotografia, o primeiro telefone celular da marca Motorola. Aquele telefone que está na sua mão esquerda foi o primeiro modelo, e ele, ironicamente, está agora com um aparelho moderno que cabe na palma de uma mão. Desde então, né, aí o celular chegou no Brasil em 1990. Desde 1990, houve uma roda de crescimento de celulares, modelos de celulares, sofisticação de celulares, custo muito elevado das melhores marcas. Então, isso tudo trazendo problemas para o eu, que sou vítima de toda essa pressão em redor de mim, na sociedade em que a gente vive. Os computadores foram multiplicando, os celulares também, com isso surgem os jogos eletrônicos, que colocam muitas pessoas também viciadas, muitos jovens passam às vezes a noite inteira fazendo jogos eletrônicos e não tem tempo para estudar, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo nem para trabalhar. Então é uma situação muito complicada. As Smart TVs, essas televisões que são verdadeiros computadores, né? Nada disso nos permite um espaço para a gente relaxar e ter tempo para coisas mais importantes e mais necessárias para a própria nosso desenvolvimento e nossa vida. Com tudo isso, uma consequência grave que aconteceu foi que os livros impressos e as livrarias cada dia estão ficando mais escassos e os livros cada vez menos lidos. Para ter uma ideia, no Brasil, a média de livros por habitante lida por ano é de 2,5. Então, vocês podem imaginar como que isso significa, né, uma carência absurda de leitura, que é um dos melhores hábitos e uma das coisas que mais nos preparam para a vida. Para se ter uma ideia da consequência de tudo isso, nós pegamos que existem estudos hoje que fazem uma avaliação do QI das pessoas, quer dizer, quociente de inteligência. Então, esses QIs foram estipulados por vários cientistas e estudos, né, naqueles valores, que o QI normal é em torno de 90 a 109. Quem tem um QI de 90 a 109, ele é uma pessoa chamada normal, é a inteligência média. Abaixo de 89 já é uma média baixa, e 16,1% das pessoas têm esse QI nesse nível. E de 70 a 84 significa um funcionamento mental limítrofe. Abaixo de 70, a pessoa já está num quadro de debilidade mental. Os acima de 110 são considerados acima da média, naturalmente. De 120 a 129 é moderadamente dotado, 130 a 144 é dotado, e nós vamos até 180 quando são os gênios, que são em relativamente muito pequena quantidade. Para se ter uma ideia dessa questão da avaliação do QI, lembrar que isso é muito volátil, muito discutível, porque o QI só em si, ele isoladamente, não significa muita coisa. Ele é apenas um sinalizador de como as coisas andam. Então, aqui uma curiosidade, né? Verificamos que o QI médio do brasileiro é de 87. Portanto, observem que ele está na média baixa. Então, isso é preocupante. E com isso ele está no 69º lugar no mundo na
relação dos países com o QI determinado. Para ter uma ideia, a Coreia do Sul, a média do coreano do Sul é de 107. Da China, 106, quase 107 também. E aí vai até a Áustria, 102 a 71. Vamos descendo, nós estamos em 69º lugar. Então, isso nos preocupa muito. Significa que nós estamos com uma deficiência, né, mental para a população em geral. Isso a gente pode explicar, de certa forma, por esse problema que a gente falou antes, do desaparecimento quase total dos livros. Hoje são raras as pessoas que são capazes de ler um livro da primeira à última página. Muitos, até simples textos, uma crônica que a gente escreve de uma página e meia, as pessoas dizem, não, esse texto está muito grande. Eu costumo brincar, dizer que já inventou-se um idioma novo, que é o whatsappiano, né? Idioma whatsappiano, porque as pessoas geralmente recebem aquele monte de mensagens, ele não tem tempo para ler todas, o que ele faz? Ele faz o que pretendem chamar de leitura dinâmica, que não é leitura dinâmica coisa nenhuma, que é um método de leitura sofisticado, complexo, e que só com muito estudo a pessoa consegue desenvolver. Na realidade, o que eles fazem é essa linguagem whatsappiana, que é ler a primeira palavra, a segunda, depois já salta para a última e dão por lido aquela mensagem. E a gente faz testes, muitas vezes eu já fiz, né, alguns artigos, algumas crônicas que eu publiquei, pessoas falam, eu li sua crônica, muito boa, não sei o quê. Aí eu pegava maldosamente, colocava uma pergunta sobre alguma coisa no meio da crônica que eu deixei de importante ali. E a pessoa disse, não, eu não lembro de ter visto isso, não. Eu cá comigo, não falo nada, mas eu falo, porque você não leu. Você leu a primeira e a última linha e deu por satisfeito. Isso faz com que o nosso cérebro, porque nosso cérebro, ele é uma espécie de musculatura, né? Figurativamente. A musculatura, se você não a exercita, ela retrai, ela amolece e a pessoa fica fragilizada. Da mesma forma, se você não estimula, não faz o trabalho cerebral adequadamente, né, o seu cérebro também vai atrofiando, igual a musculatura atrofia. Aí alguém vai dizer, mas o trabalho do computador, na coisa, excita muito o cérebro. Sim, ele excita algumas partes, mas muitas outras ficam carentes. E nessa carência a pessoa tem, na média do seu trabalho mental, classificado dentro dos QIs, né, que se torna muito baixa. Então, muitas pessoas reclamam, mas eu não tenho tempo para nada, como é que eu vou ler se eu não tenho tempo para ler, nem nada? Claro, porque aí vem Hipócrates, lá no século IV a.C., que dizia, ars longa vita brevis. O que significa isso? A arte é longa, muita coisa nós temos que aprender, fazer e viver. Porém, a vida é breve, é uma verdade. Mas Sêneca, outro filósofo do século I depois de Cristo, ele colocou duas mensagens que eu acho perfeitas para os dias atuais. Ele contestou o que Hipócrates dizia, afirmando, não é curto o tempo que nós temos, mas dele nós perdemos muito. Ou seja, gastamos mal, né, o tempo fazendo coisas que não estão trazendo grandes benefícios para a gente. E ele completa dizendo, não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Porque nós, muitas vezes, com as atividades excessivas e muitos hábitos ruins, né, nós encurtamos a nossa vida. O ser humano, ele tem, segundo alguns estudiosos, ele tem uma condição para viver até os 130 anos, em média. Nós sabemos que há alguns séculos atrás, o tempo de vida média era 40, 35, 40 anos. Hoje, nós estamos no Brasil com uma idade média de 75, mais ou menos, né? Então, nós estamos melhorando a nossa qualidade física, que vai nos permitindo ter uma vida mais longa.
Entretanto, nós estamos ainda na metade do que nós poderíamos chegar, né? Porque nós desgastamos demais a nossa vida. Então, ele completa a frase dizendo: nem somos da vida carentes, mas esbanjadores. É muito, muito bonita e muito preciosa essas lições, essas duas lições. É preciso que a gente questione. Será que eu estou vivendo bem minha vida? Fazendo exatamente aquilo que pode dar melhor resultado? Então vem a pergunta: o que eu posso fazer? Bom, para a gente tentar contornar toda essa situação que eu mostrei um pouco sombria, né? Sócrates, no século V a.C., já ensinava: homem, conheça-te a ti mesmo. O que é conhecer a si mesmo? Né? Muitas pessoas a gente conversa e, numa conversa um pouco mais aprofundada, a gente percebe que ele não se conhece. Ele não sabe, às vezes, os potenciais que ele tem, ele não sabe as bobagens que ele está fazendo, ele faz quase que automaticamente. Nós estamos ficando muito robotizados, né? E aí vem a pergunta, né? O que é conhecer a si mesmo? Eu dou duas formulazinhas fáceis. A primeira, eu falo que é olhar-se no espelho. Eu sempre falava, quando eu estava trabalhando, né, que muitas pessoas às vezes queixavam de algumas coisas. Eu falei assim: olha, olhe-se no espelho. Eu falei assim: mas para quê? Para ver se eu estou arrumada? Não. Esse espelho é um espelho, né, fictício. Você pode até olhar no espelho, sim, para te ajudar, mas procura não olhar o seu exterior, mas olhar no fundo dos seus olhos, dentro de você mesmo. Então, é muito importante isso da gente estar só algumas vezes, né, e procurar entrar dentro de si. Eu me lembro muito na Bíblia, né, tem uma passagem que Jesus falava com as pessoas: quando você for orar, não fique pelas ruas, porque isso era um hábito entre os fariseus, que até hoje ainda a gente observa quem visita Israel. Da pessoa ficar andando na rua, gritando, gesticulando, para que Deus o escute. E Jesus falava assim: quando você for orar, entra no quarto, fecha a porta e fique lá dentro em silêncio sozinho. Deus vai te escutar muito melhor do que com seus berros pela rua fora, porque é muito mais, aquilo é muito mais para mostrar aos outros que você está rezando, do que para você realmente entrar num contato íntimo com Deus. Mas, independente de crença, se você não tem crença, não tem importância, não. O ensinamento é válido. Olhe-se no espelho, você sozinho, num quarto, e procure perguntar para você mesmo: quem sou eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? Quais são as coisas que eu preciso de melhorar? Quais que eu tenho que parar? Quais que eu tenho que aprender? Enfim, essa conversa, você com você mesmo, é a melhor terapia que tem. Eu costumo brincar, dizer: o melhor psicólogo que eu conheço é o espelho, se a gente souber usá-lo bem. E a outra coisa importante é voltar à nossa origem. Por que voltar à nossa origem? Porque as pessoas nascem, crescem, vão passando o tempo e nem tomam conhecimento do que foi a sua vida, como é que aquilo tudo aconteceu. Então vamos fazer um passeio, né, nessa nossa origem. A vida começa num determinado momento em que nossos pais, né, tendo uma relação de amor, uma relação sexual, o homem deposita 400 milhões de espermatozoides na vagina da mulher. Esses 400 milhões de espermatozoides, eles entram pelo útero e uma parte vai para o lado da trompa direita, o outro para o lado da trompa esquerda, duas estruturas anatômicas que as pessoas todas geralmente conhecem, né? E acontece que, eu vou falar do normal, do comum, não dos casos excepcionais. Somente um óvulo, ele é amadurecido pelo ovário, e a trompa vem e pega aquele óvulo e ele entra para dentro da trompa. E lá o óvulo fica à espera do espermatozoide que poderá vir fecundá-lo. Então, desses 400 milhões, guardem o número,
né, só 300 espermatozoides chegam ao óvulo na trompa certa. Os outros vão se perdendo tudo pelo caminho, vão entrando na trompa errada e acaba só 300 chegam em redor. E esses 300 circundam o óvulo que está ali representado naquele círculo azul, que tem o seu núcleo com 23 cromossomos XX. E aquilo no núcleo do óvulo feminino. Já no núcleo do espermatozoide, que entrou dentro do óvulo, porque um só vai entrar, os outros... Aquele que entrou, o óvulo se fecha, e os outros espermatozoides não conseguem entrar. Então, aquele espermatozoide que entra, ele leva também os 23 cromossomos, né? Que os dele leva X e Y, quase todos têm X e Y. Quando o cromossomo X e Y junta com o núcleo feminino, então vai dar um XY, que é a condição do ser, do humano masculino. E quando o espermatozoide vai fornecer somente o X, juntando o X dele com o X da mulher, vai dar, então, os 46 cromossomos que fazem parte da nossa forma inicial, vamos dizer assim, né, masculina. Então, feminina. Quando tem XX, vai dar uma mulher. Quando tiver XY, então será um homem que irá nascer. Enfim, desse encontro é que vai surgir primeiro o que chama mórula, né? Porque parece uma amora, que são as células se multiplicando rapidamente lá no útero materno, até que forme inteiramente uma nova pessoa que vai nascer para a alegria dos pais, né? Então, isso é o nosso início. Então, eu costumo brincar que aquele espermatozoide que fecundou o óvulo foi aquele que ganhou a maratona da vida. Ele conseguiu superar 399.999.999 espermatozoides e ele foi o ganhador da medalha de ouro e fecundou e teremos um novo ser. Isso nos leva a uma pergunta: qual o significado disso, né? A gente pensasse um pouquinho, olha, cada um daqueles 400 milhões de espermatozoides poderia fecundar o óvulo, qualquer um deles. E cada um leva uma carga genética diferente, são 400 milhões de cargas genéticas diferentes. Então, se eu sou uma pessoa que fui fruto da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, isso significa que eu sou aquele vencedor e eu deixei 399 milhões de possibilidades para trás. Como a população do Brasil é de 213 milhões atualmente de habitantes, nós podemos dizer que para cada um de nós nascermos, né, nós deixamos outras 2 populações do Brasil sem oportunidade de nascer. Isso pode parecer assim, uma tolice, uma brincadeira, não, isso é muito sério, porque isso mostra como eu sou importante. A minha importância não está nos meus títulos, não está no meu sobrenome, minha importância está no simples fato de que eu fui o vencedor da maratona da vida. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande com essa história, porque eu tirei o lugar de muitos outros que poderiam ser melhor do que eu. Então eu devo procurar ser, na medida do possível, o melhor que me for dado ser. Isso depende do meu esforço, isso vai depender do livre-arbítrio que eu vou exercer em toda a minha vida. Cada pessoa, ela vai interagir com as outras pessoas através dos seus 3 componentes, que eu chamo de os 3 componentes, que na realidade são o corpo, a mente e o espírito. Muitas pessoas não acreditam no espírito, mas o espírito não depende de ser acreditado, ele existe. E existe por 1000 razões que não nos cabe agora aqui discutir. Mas é essa união, esse triângulo equilátero, né, é que
representa o ser humano, corpo, mente e espírito. E é através desses elementos que nós vamos interagir, principalmente com a nossa mente. E a nossa mente, ela tem 3 partes também. Ela tem o seu componente exterior, tem o seu componente interior e o profundo. Eu peguei essa figura do iceberg, que eu acho que ela representa isso muito bem. A nossa mente, ou consciente exterior, é aquela parte do iceberg que é vista boiando em cima da água. A parte interior, que eu digo que é o nosso subconsciente, é aquela parte intermediária, logo abaixo do nível da água, mas ainda não está muito lá embaixo. O profundo, que é o nosso inconsciente, esse praticamente não dá para a gente ver. Ele vai, mergulha para o fundo do mar e lá ele sustenta aquela parte exterior. Cada uma desses elementos tem as suas funções. O exterior tem a memória imediata. Quando eu lembro de alguma coisa, eu estou aqui falando, eu estou usando o meu consciente exterior, né? Os meus pensamentos reflexivos, as minhas emoções, sensações, tudo isso nascem da minha mente exterior, que é o meu consciente. O consciente interior, é aquilo que Freud chamou do subconsciente, é aquela parte que tem a memória mais elaborada. Eu quero lembrar alguma coisa, eu tenho que elaborar os meus neurônios para que eles me deem a informação que eu preciso. Ali do interior é que sai a intuição, que nós sabemos que a intuição, eu fiz alguma coisa, eu não estava pensando exatamente, foi naturalmente, a intuição. E também tem aquilo que chama de manifestações extranormais, que eu não vou entrar em detalhes, que isso aí não é o tema nosso nesse momento. O profundo é aquele que tem a memória total, porque estudos hoje mostram que nossa memória é um arquivo interminável. Tudo que nós aprendemos, nós vamos guardando. Muitas coisas ficam retidas numa parte mais profunda, né? E às vezes a gente não lembra, ou se lembra, vai ser com uma certa dificuldade. Muitas vezes os psicólogos trabalhando com a pessoa trabalham para poder aflorar alguns dessas lembranças da memória total que a pessoa tem. E também cabe ao inconsciente, né, chamado inconsciente de Freud, eu chamo de consciente profundo, né, as manifestações chamadas paranormais. São aquelas que a parapsicologia estuda, explica algumas e outras ficam ainda em aberto, porque nós conhecemos muito pouco. Quanto mais nós nos aprofundamos na mente, mais difícil, como o próprio iceberg. Lá em cima, ele está no claro, tudo visível, tudo bem assim, reconhecível. Mas quando nós mergulhamos, o profundo a gente não enxerga mais nada, não dá para ver. Então, é como se fosse realmente a nossa mente. E o espírito, onde é que ele fica? O espírito, ele permeia tudo. O espírito, por ser espírito, ele não ocupa espaço. Ele permeia a nossa constituição inteira. O nosso espírito, ele está em toda parte, né? E é com ele que nós temos a nossa chama vital, que é fundamental, mesmo que as pessoas não acreditem nisso. A pessoa tem 8 dimensões básicas, né? Que nós vamos elencar aqui. A primeira, que é um ser em evolução. Eu não sou o mesmo de ontem. Não sou aquele que serei amanhã. A cada momento, a cada minuto, eu sou uma pessoa nova. Então, isso faz com que nós não vamos precisar ficar naquela coisa, eu não vou mudar, eu não tenho jeito de mudar nada. Desculpa, mas você não é imutável. Você é um ser em evolução, portanto, você tem plena condição de mudar sempre. E mudar para melhor, se você quiser ser feliz. O ser humano, ou a pessoa, ou o humano, como eu digo, que eu gosto de chamar, mas às vezes eu falo ser humano por força de hábito, ele não é um objeto. Ele é realmente uma pessoa que, por ser única, né, por ser inimitável, por não ter outra igual, ele não é um simples objeto. Um lápis, eu pego um lápis numa mão e na outra, é um lápis, não tem
Pode ser lápis de cor diferente, mas o lápis é a mesma coisa. Mas o humano, não. Cada humano é uma unidade completamente individualizada. Portanto, essa é a outra dimensão da pessoa humana. Ele tem a sua individualidade. Ele não é objeto porque ele tem também a sua individualidade. O humano também ele tem a sociabilidade. Nós somos animais, né, de comunidade, comunitários. O humano ele não consegue viver sozinho, né, a não ser em condições excepcionais, mas uma pessoa sozinha ela passa por muito sofrimento, né? Então, nós somos seres sociais, nós precisamos de familiares, nós precisamos de amigos, nós precisamos de conhecer novas pessoas. Então, a sociabilidade é que nos faz ser uma pessoa, um humano. Nós temos a amorabilidade, que é essencial também para essa convivência social, porque muitas pessoas nós temos uma amizade profunda, mas para algumas pessoas nós vamos ter aquela sensação do amor, que seja o amor, por exemplo, filial, o amor materno, o amor conjugal. Isso é próprio do humano. Só o humano tem essa qualidade. Quando fala que às vezes, não, porque o meu cachorrinho, ele é muito amoroso. Não, ele não é amoroso coisa nenhuma, ele é instintivo. Ele, no seu instinto, sabe que você é a pessoa que cuida dele, que zela por ele. Mas aquilo não é amor. Amor é alguma coisa muito além de um puro instinto. Nós temos a racionalidade, que é a nossa razão, que também não existe em outros animais. Nenhum animal tem razão. Animal tem instinto. Não misturem as duas coisas. Infelizmente, nos dias atuais, as pessoas estão misturando muito. Muitas vezes substituindo até um humano por um animal. Realmente, eu sei que as relações humanas são difíceis. E com os animais é muito mais fácil, principalmente se ele é amestrado, bem tratado, né? Aí tem uma série de vantagens, mas isso aí não faz com que nós possamos nos isolar dos humanos. Não, eu sou um humano e eu tenho de fazer o meu relacionamento com outros humanos como eu. E para isso, nós temos o livre-arbítrio. Eu falo que o livre-arbítrio é o maior presente que o Criador nos deu, porque o livre-arbítrio é a liberdade plena. Mas, já falei isso em outro vídeo, né? O livre-arbítrio não significa que eu posso fazer tudo o que eu quero. Significa que eu posso até optar fazer, mas as consequências sempre serão da minha responsabilidade. O livre-arbítrio ele tem que ser trabalhado para que ele possa me indicar as coisas que são justas, honestas, corretas e boas, porque só assim nós viveremos numa sociedade harmônica e feliz. E, finalmente, nós temos a transcendentalidade, que muitas pessoas não acreditam, mas, como eu disse, a transcendentalidade não depende da nossa crença. Nós temos porque nós fomos criados corpo, mente e espírito. E o espírito é a nossa ligação com o transcendental. Então, a transcendentalidade é uma coisa que só o humano possui. Cachorro, animais, plantas não têm o espírito. O espírito só o humano tem, apesar de que muitos argumentam que não, mas não cabe aqui discutir isso. É uma realidade, e essa realidade cada um vai descobrindo na medida que vai vivendo conscientemente. Por isso, nós temos que ter a consciência da importância que nós temos. Cada palavra, cada gesto que nós fazemos, ele é muito importante. Tem pessoas que falam coisas sem pensar, ofendem, né? Magoam, machucam gravemente, mas esse meteorologista chamado Edward Lorenz, americano, em 1972, ele fez uma colocação perfeita. Ele diz que o abanar das asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado no Texas.
O que ele quis dizer com isso? Ele era um meteorologista, ele estava explicando como que coisas que acontecem num país vai produzir efeitos positivos ou negativos em lugares muito distantes. Então isso, se nós aplicarmos na relação interpessoal, nós vamos saber que temos que ter muito cuidado, porque se o abanar da asa de uma borboleta pode produzir um tornado, imagine o que uma palavra mal falada, uma expressão mal utilizada, ou uma fofoca que a gente faz, uma mentira que a gente fala, né? Isso pode produzir um efeito devastador, como o é de um tornado em qualquer parte do mundo. Então, temos que ter muito cuidado e muita responsabilidade no que nós falamos, no que nós fazemos e como nós fazemos. Bom, então, depois dessa conversa, né, surge uma pergunta muito importante. Bom, nós falamos de um monte de coisas que o ser humano, ou humano, tem ou que não tem. E qual é o sentido da vida desse humano? Qual é o seu sentido? Ou melhor, a pergunta é, qual o sentido da minha vida? E eu faço para vocês, qual o sentido da sua vida? Tem muitas pessoas que falam, não, o meu sentido da minha vida é ficar rico, o meu é trabalhar muito, o meu é ficar famoso, o meu é isso, o meu aquilo outro. Nada disso. O sentido da minha vida, como é de todo humano, é uma coisa só: ser feliz. Nosso objetivo de vida é ser feliz. Nós fazemos coisas para sermos felizes. Nós deixamos de fazer coisas para sermos felizes. Nós adquirimos coisas para ser felizes. Nós desfazemos de coisas para sermos felizes, né? Então, isso é uma realidade. Mas aí vem a pergunta em seguida: como é que é possível ser feliz se nós vivemos no espaço e no tempo? E por que isso acontece? Nós vamos falar já já, né? O problema maior do tempo e do espaço é que nada aqui existe para sempre. Nós vivendo no espaço e no tempo, tudo que está no espaço e no tempo é finito. Ele tem princípio, tem meio e tem fim. Se nós soubermos lidar com essas mudanças, nós vamos conseguir realmente ser felizes. Senão, nós vamos ficar sofrendo e tentando corrigir o mundo, achando que somos capazes de mudá-lo. Nós não mudamos toda essa dinâmica e essa história do mundo, que ela é muito mais antiga do que a nossa própria existência, como nós vimos lá no início. Então, existem alguns obstáculos à nossa felicidade, né? Eu não vou me estender muito, mas colocar para chamar a atenção e cada um depois procure se informar mais, ler mais, para conhecer mais. Primeiro obstáculo é esse que eu acabei de falar, de viver no espaço-tempo, onde a impermanência ela existe, ela está presente em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as emoções, em todos os sentimentos. Porque também as emoções têm princípio, meio e fim. Todo sentimento tem princípio, meio e fim. O trabalho nosso é fazer as coisas boas durarem o máximo de tempo possível. E as coisas ruins, que elas terminem o mais brevemente possível. Então, a sabedoria está em lidar com essas coisas. Desgostos. O que são os desgostos? Desgostos eu chamo de arquivo de coisas passadas. Tem pessoas que adoram lembrar de coisas que já aconteceu, adora ficar rememorando coisas. Eu falo que ser saudosista, no bom sentido, é ótimo. Mas naquele sentido de ficar amarrado no passado, querendo que o presente e o futuro sejam iguais ao passado, só vai causar desgosto. A pessoa tem que usar o livre-arbítrio para se desvencilhar dessa condição. Emoções não expressas, também muito importante. Eu gosto muito dessa frase que eu uso sempre: emoção sem expressão vira depressão, e depressão mata. Ou seja, quando você tem uma emoção, você tem que expressá-la.
Agora, aí tomar cuidado, porque vem a segunda parte. Uma expressão mal feita de uma emoção vira confusão. Então, se eu estou com raiva de uma pessoa, eu devo expressar para ela que eu estou com raiva. Mas eu não vou dar um soco nela, não vou fazer alguma maldade com ela, nenhuma vingança. Eu tenho que expressar, olha, eu estou com raiva de você, com muita raiva por isso. Isso tudo me ajuda. Às vezes até, eu falo quando a gente está com a raiva muito grande, não podemos fazer nada com a pessoa que causou aquilo, pega uma almofada, soca bastante a almofada, pega papel grosso, rasga, enfim, faça movimentações físicas para você gastar a energia que está te causando os problemas. Outro problema, né, são os fracassos. Muitas pessoas falam, eu não consigo ser feliz porque eu sou um fracassado. Não. Desculpa, mas você não é um fracassado. Muitas vezes nós fracassamos porque nós temos expectativas inadequadas, né? Muito exageradas. Tem uma pessoa, é a mesma coisa. Eu vou pular daqui lá embaixo e quero pular e cair em pé direitinho. É uma expectativa tola, né? E impossível. Eu vou cair, bater lá embaixo, vou quebrar a perna, porque eu vou pular de um segundo pavimento para uma área mais baixa. Então, é preciso que a gente não faça expectativas além da realidade, porque daí vem o que a gente chama dos desenganos ou das desilusões. O que significa? Eu separei ali a palavra exatamente para chamar a atenção. Um desengano é um engano que aconteceu. Eu me enganei, né? De repente eu vejo que eu enganei e fiz bobagem, então eu fracassei. Não, eu não fracassei, apenas eu quis ir além, dar o passo maior do que as minhas pernas. E a desilusão é a mesma coisa. Muitas vezes a gente usa isso muito com pessoas. Fala, eu tive uma desilusão com fulano, eu achei que ele era uma pessoa honesta, pensei que ele era uma pessoa boa. Olha, eu falo, desculpa, mas quem mandou você se iludir? Você que se iludiu, achando, atribuindo a uma pessoa qualidades que ela não tinha e que você não preocupou em avaliar melhor a pessoa para você não cair nessa situação. Então, a desilusão é uma ilusão que você se investiu dela e, de repente, ela apareceu, né? Ela funcionou. Daí vem o que você chamaria de fracasso, e não é fracasso. Negatividade é outra coisa muito séria, né? Muitas pessoas têm negatividade porque elas são de natureza pessimista, né? Tudo para não, isso não vai dar certo. Eu tenho alguns amigos que eu falo que é difícil até da gente conviver com eles, porque o tempo todo eles estão num pessimismo, mas assim terrível. E o pessimismo é altamente contagioso. Se você viver muito com uma pessoa pessimista, você acaba se tornando pessimista também. Isso não significa que você tem que ser um otimista alienado. Está tudo muito bem, né? Não é bem assim que a coisa funciona. Você não vai ser um otimista alienado, porque o otimista alienado é aquele que não pensa, não raciocina no que ele está acreditando. Então, aí, em tudo isso entra a nossa razão. Por isso é que nós somos seres racionais. É para a gente pensar, mas pensar nem exageradamente para um lado, nem para o outro. Eu sempre digo que a virtude está sempre no meio. Medos e preocupações, de um modo geral, são causados, hoje principalmente, pelo estresse que a mídia nos produz. Fala que o governo vai aumentar os impostos. Você começa, meu Deus do céu, onde é que eu vou arranjar o dinheiro para pagar isso? Fala que o governo vai tomar os imóveis que a pessoa tem, que acumulou com o trabalho, fazer um patrimônio para o futuro. Isso tudo são informações que a mídia nos passa e depois a gente olha para trás e fala, gente, quanta mentira que foi anunciada lá atrás, eu caí, sofri, tive medo, fiquei preocupado, e eu falo sempre que preocupação significa ocupar antes da hora. Pré-ocupar é preocupação. Se você se ocupa com alguma coisa antes daquilo acontecer, sinto muito, mas você vai sofrer, né? Angústia é o abismo que nós temos entre o agora e o futuro. Aquele desejo de ter mais, aquele desejo de cada vez enriquecer mais, ganhar mais coisas, né?
E existe um abismo muito grande entre esse momento e o futuro que está lá na frente. Então, isso faz que a pessoa fique angustiada. Ah, meu Deus, já passou um ano e eu não consegui aquilo que eu queria. Já passou um mês e eu não consegui o que eu queria. Para que ficar angustiado? Procure viver cada momento como se ele fosse o único. Porque com isso você vai viver cada momento de acordo com aquele momento que você está vivendo. Outra causa que é obstáculo à felicidade é o outro. Muitas vezes, pessoas sofrem porque ela fica na dependência de uma rivalidade. Um fez uma coisa, aí eu tenho que fazer melhor do que ele. Se um ganhou uma homenagem, aí eu também tenho que ser homenageado, igual ele foi, ou mais ainda. Eu tenho conhecidos, né, que vivem atrás de medalhas, de homenagens, de tudo mais. A gente ganha. Tá, eu já recebi várias homenagens, que bom, obrigado, agradeço, mas eu não vou ficar aqui pensando, mas o fulano já ganhou 2 e eu só estou com uma. Não importa. Eu recebi a minha ou não recebi nenhuma, não tem importância. Que ele receba e seja feliz. Né? Autoimagem e autoestima. Então, já falei disso antes, não vou me estender, mas autoimagem é você olhar para você achando que você é muito mais do que você realmente é. E aí você cobra de você ações proporcionais à imagem que você está gerando artificialmente de você. A autoestima, ela é a adversária melhor que existe para a autoimagem. A autoestima é eu gostar de mim mesmo, eu me aceitar como eu sou. Isso não significa que eu vou ficar patetado, não vou fazer nada, não. Eu vou sempre procurar batalhar para fazer alguma coisa melhor na vida, mas não vou sacrificar a minha saúde, a minha felicidade, os meus relacionamentos, o meu casamento, a minha paternidade, a minha filiação, tudo por causa de exigências muito maiores do que eu realmente tenho condição de realizar. Apego, eu coloquei com letra vermelha, porque é o grande problema. O apego nos leva a ter um medo enorme de perder, e a perda maior que existe é a da morte. Então tem pessoas que têm pavor da morte, mas o pavor da morte, não, é porque eu não sei o que vai ser. Não, não é isso não, no fundo, é que ele não quer perder aquilo que ele tem agora. Eu tenho isso aqui tudo na minha mão, e a morte vai me tirar tudo isso. Paciência. Eu não nasci com nada. Nós viemos ao mundo nus. E nus nós devemos voltar para a outra vida. Porque tudo que nós recebemos aqui, que ganhamos aqui pertence. E aqui deverá ficar quando eu for. Eu não vou levar nada comigo, não vai me fazer falta nada desse mundo no outro. Portanto, ficar com medo da morte é simplesmente o apego que nós temos às pessoas, às coisas, aos títulos, enfim, a tudo aquilo que a gente acredita que a gente é dono de. E nós não somos donos de nada. Já falei isso antes, quando falando sobre a morte, né? No outro vídeo, eu falo que nós não somos donos, nós somos apenas zeladores de tudo aquilo que nós pensamos que temos. Nós recebemos, conquistamos para zelar, mas num determinado momento, tudo aquilo vai ficar para trás, porque não terá importância nenhuma. A submissão a pré-determinações é outra causa, né, da pessoa ser infeliz. São pessoas que acreditam em destino, o karma, né? O karma é uma versão, vamos dizer assim, religiosa do destino. Ou seja, eu tenho já alguma coisa pré-determinada e isso vai acontecer querendo ou não querendo. Não existe isso. Não existe eu sou senhor dos meus passos e eu vou dar cada passo conforme eu quiser, na hora que eu quiser. Outras pessoas falam, não, isso aí é vontade de Deus. Falo, pelo amor de Deus, não acredite nesse Deus que tem uma vontade sádica, que te castiga, que te joga no chão. Ele caiu, levou um tombo, quebrou o braço. Foi a vontade de Deus. Não foi vontade de Deus, não. Eu acredito num Deus que é amor, um Deus que é Pai, um Deus que é misericórdia. Se você não acredita nesse Deus, fica ateu mesmo.
porque então você não vai sofrer tanto colocando culpa em Deus que você não acredita nele. Mas se você acredita em Deus, por favor, acredite no Deus que é amor, que só quer para seus filhos, que nós somos filhos, ele que nos criou, né? Então, nós temos que saber que seja a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é uma só, que eu seja feliz. Então, toda vez que eu faço alguma coisa que me faz infeliz, eu estou fugindo da vontade de Deus. Não atribuamos a forças alheias a nós, né, aquilo que nós somos responsáveis por nos acontecer. O livre-arbítrio, né, que eu já falei nele, não vou repetir, ele gera responsabilidade. Eu tenho a liberdade de fazer minhas opções, de fazer o que eu quiser, porém, a responsabilidade de cada coisa é minha. Se eu decidir fazer, eu sou responsável por aquilo e vou pagar o preço dessa responsabilidade. A dificuldade com o perdão é outra coisa que nos faz sofrer, porque tem muitas pessoas que não perdoam. Não perdoa ela não, ela fez isso, não, comigo não. Eu falo, nós temos que tomar muito cuidado de diferenciar culpa de responsabilidade. A culpa é quando eu faço alguma coisa ruim de propósito e para causar aquele dano, aquele mal. A responsabilidade é quando eu acidentalmente provoco algum sofrimento para alguém. Então, eu tenho a responsabilidade, por exemplo, se eu entrei no carro e dirigi de forma irresponsável, eu não sou culpado, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu fizer. Agora, se eu dirijo um carro e jogo o carro em cima de uma pessoa porque eu quero atropelá-la, não, aí não é responsabilidade, aí é culpa. Eu sou culpado. Então, eu acredito que muitas vezes nós temos raiva de pessoas, não queremos relacionar com ela porque nós não a perdoamos por alguma coisa que ela me fez. Provavelmente ela não fez aquilo com a intenção de causar mal. Ela foi responsável, sim, mas se ela foi responsável, por que eu não posso perdoá-la? Porque quando eu for responsável por alguma coisa ruim, eu quero ser perdoado também. Então, façamos aos outros o que nós queremos que nos façam. Algumas sugestões, estamos terminando, né? Para que a gente não fique perdido nesse emaranhado de coisas que a gente falou. Primeiro, nunca espere mágica nem milagre. Mágica e milagre não existem. O milagre pode existir, mas são condições excepcionalíssimas, em situações muito complexas, não é do dia a dia. Então, não há mágica nem milagres, tem consequências. Consequências do que nós fazemos, daquilo que nós preparamos para fazer. Se eu preparei bem, provavelmente vai dar certo. Se eu preparei mal, não vai dar certo. O estudante que toma bomba nos exames é porque ele não estudou. Se ele estudou, fez tudo direitinho, não precisa de milagre. Ele não precisa ficar rezando, meu Deus, faz aí que eu passo no exame. Não, estuda. Se você estudar, você vai certamente passar em tudo. Mas querer que Deus saia lá da sua onipotência e venha aqui fazer a prova por você é muita pretensão. Segundo lugar, fazer acontecer. Não, tem gente que fica esperando as coisas acontecerem. Não, eu quero ser aquele que faço as coisas acontecerem para mim. Eu preciso de ajuda dos outros? Preciso. Vou procurá-las, vou ficar muito grato à ajuda que tiver. Mas eu devo usufruir do que eu souber e puder fazer. O que eu não sei ou que eu não posso fazer, simplesmente vou ter que abrir mão. Eu não consigo. Agora, o importante, eu sempre coloco, isso é uma frase que eu tenho para mim constantemente, não deixe que ninguém escreva a sua história. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que falam assim, eu fiz isso por causa daquela porcaria, aquele sujeito lá fez isso comigo. Ele escreveu sua história. Ele te levou, com as ações dele, a fazer coisas que você não queria fazer e ficou infeliz. Então, não deixe que ninguém escreva a sua história. A sua história, só você deve escrevê-la. E confie, se você tiver sua fé, em Deus para te ajudar, mas Ele não vai ajudar fazendo por você, Ele vai te dar os meios. Mas você tem que usar o seu livre-arbítrio para aceitar os meios que Ele te der e usá-los bem. Em terceiro ponto, é fazer o acontecimento mais do que a preparação.
Tem pessoas que por exemplo, vai dar uma festa, mas ele fica ali preocupadíssimo, o que vai fazer aquilo, vai preparar isso, preparar aquilo, e ele não participa da festa depois. Ele não desfruta, ele fez tanta coisa. Às vezes eu costumo dizer, às vezes numa casa, tem famílias que a mulher resolve preparar um jantar com a pessoa e passa o dia inteiro trabalhando, correndo, se desgastando. Quando chega o momento do jantar, ela está desgastada, cansada, mal-humorada. Não dá certo. Então, faça do acontecimento mais do que a preparação. A preparação é importante? É. Mas o acontecimento é que é o mais importante, que você está preparando para ele, né? Então, desfrute do acontecimento na toda a sua totalidade. E se você tiver que abrir mão de algumas preparações, abra mão. Ninguém vai notar nada, nem você mesmo vai sentir falta daquilo. A nossa imaginação é o que é o grande problema. Nós imaginamos o que vai acontecer. Nós imaginamos o que o outro vai pensar de mim. E com isso, eu estou deixando que o outro escreva a minha história. Não faça isso. E aprenda sempre a ver o todo. Nós temos 2 olhos para ter aquela visão panorâmica de todas as coisas. Mas tem pessoa que parece que usa viseira. Ela só enxerga algumas coisas. E normalmente nós temos a tendência de só enxergar o que é ruim. E aí nós somos infelizes. Encerrando, eu vou usar essa figura, que é um quadro muito bonito, de um pintor que colocando o naufrágio de um navio chamado Medusa, né? Um pequeno navio, e as pessoas que sobreviveram conseguiram fazer uma balsa e em alto mar estava seguindo e passando os dias sem água para beber, sem comida, e muitos estavam desesperados. Então esse quadro ele representou, porque muitos salvaram e muitos morreram nessa balsa, né? Então, nela, ele representa 4 pessoas, 4 grupos. O primeiro que está à esquerda de quem está vendo. Observe, ele já está morto, já morreu. O círculo que o cerca, inclusive, é um círculo cinza, né? Depois o outro está lá no meio parado, eu não vou fazer nada, eu não vou morrer mesmo, os outros já morreram aqui, eu já está segurando até o cadáver de um outro ali. O que está lá em cima no meio, ele está mostrando para aquele que está lá na frente, subiu no alto, está com um pano na mão, balançando, apesar de que não tem nenhum navio à vista, mas ele está balançando porque ele acredita, a salvação virá. Ele foi um dos sobreviventes, como aquele outro segundo lá. Os outros morreram porque simplesmente entregaram as coisas, é o destino, é a vontade de Deus, é o karma, é isso, é aquilo, eu não vou fazer nada, e morreram. Então, esse quadro é exemplar. Terminamos aqui, eu convido a todos para conhecer outros vídeos no nosso canal, né, no YouTube, e convido a todos que quiserem fazer parte dele, não deixe de se inscrever, e no final, por favor, deixe se eu gostei ou não gostei, tá bom? Felicidade para todos e espero que você tenha tido uma boa jornada em busca de você mesmo.